Quero ler um versículo para iniciar que, digamos assim, é por causa do que diz aqui este tema. A raiz desse tema está em Juízes 6:1, quando diz assim: mas os filhos de Israel fizeram o que era... Diga assim comigo. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Por que eu fiz você falar isso? Porque todo mundo bota a culpa no coitado do diabo. O pastor está dizendo nesse sentido. Aqui Deus, a palavra está dizendo que Deus pôs eles, não tem nada a ver com o diabo, amém? A culpa era de quem? Do povo. E nós em tudo nós botamos a culpa no diabo. Ele não é coitado coisa nenhuma, tá? Eu estou brincando, mas vou falar um pouquinho sobre isso essa noite. E vou falar de Gideão e de outros personagens da Bíblia o mais rápido que eu puder possível. Esse relógio já começou adiantado. Amém? Todos conhecem essa história. A história de Gideão é uma das histórias mais tremendas da Bíblia, de superação, de uma grande conquista, mas principalmente de um grande mover de Deus, sim ou não? Então eu vou para o texto, quando o anjo... Então aqui, o povo fez o que desagradava ao Senhor, então o Senhor colocou eles nas mãos de Midian. Eu quero que isso fique bem observado no teu pensamento. Amém? E no versículo 11, que eu falei, Juízes 6:1, Juízes 6:11 vai dizer assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do cavalo que estava em Ofrã, e que pertencia a Joás, o bezerrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para esconder dos midianitas. Amém? Vou pular para o versículo, vou ler o 12 também. E apareceu então um anjo do Senhor e ele disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Versículo 13, depois quero falar sobre algo aqui. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, diga conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou, diga desamparou, e nos entregou na mão de Midian. Irmão, a revolta de Gideão. Eu perguntei assim, cadê os revoltados? Eu quero trocar a palavra revolta, mas vou usar ela também como insatisfeito. Amém? Quem está insatisfeito com algo na sua vida, levanta a mão. Amém. Essa insatisfação me mostra algo nesse texto. Por que eu fiz vocês repetir algumas palavras? Eu quero que você veja algo. Todos pecaram, amém? Todos erraram com Deus e Deus colocou todos na mão dos inimigos. Amém? Mas aí, o anjo do Senhor, aí se você for ler todo o contexto, o clamor do povo, não vou ler todos os versículos, até como diz o Cláudio Duarte, não sou obrigado a ler a Bíblia para ti, amém? Então, dentro desse contexto todo, Deus ouve a voz, o clamor, e Deus escolhe um para fazer a obra, amém? Quem é esse? Quem seria esse um essa noite aqui? Ninguém, eu. Para Deus fazer. Quem Deus poderia olhar aqui? Eu vou fazer uma grande obra na tua casa, na tua terra, na tua família, na tua empresa, na tua igreja. É que eu acho que eu não tinha me explicado. Então Deus escolhe um. Diga assim, Deus escolheu um insatisfeito. Ou seja, um revoltado. Porque então, às vezes a gente pode dizer revoltado, alguém que se levantou. Por isso que eu estou usando a palavra insatisfeito. Porém, eu observo algo nesse texto, que existem duas insatisfações aqui. Uma com a ocasião e outra com Deus. Por quê?
Onde é que Gideão estava amassando o trigo lá? Aonde? Pastora Zuleide, a senhora, eu vi que a senhora estava com uns quitutes, umas massas ali, né? A pastora vende esfirra, vende... não vende mais, eu pensava. Pastora, ou ela faz, desculpa. Pastora, a senhora entende então de massa, não entende? De farinha. Você acha que aquela farinha ficou com gosto de uva? É porque ele estava lá no lagar amassando, onde se amassava a uva. Sim ou não? Sim ou não? O cara amassava a farinha. Aí eu não vou entrar nisso porque vocês têm que estudar, tá? É sobre a farinha, até é na terra, não é lá onde estava sendo feito. Ou seja, para pensar. Estava lá amassando o trigo aonde se amassava a uva. Eu creio que o pão, quando foi feito, saiu com gosto de uva. Sim ou não? É meio óbvio. As esfirras da pastora iam ficar com gosto de uva. Deixa eu te dizer uma coisa, mas ainda assim ele estava lá. Mesmo que o sabor não seja o melhor, mas ele estava insatisfeito com aquela situação. E ele diz assim, basta. Nem que algumas coisas não tenham que sair como eu quero, mas ainda assim eles não me tocam mais. Eu vejo que é essa insatisfação que Deus viu. Porém, o anjo vem e diz a Gideão assim, homem valoroso, serei com. Aí ele vai falar para Deus assim, como que tu dizes que tu és conosco? Deus não falou, serei com vocês. Deus falou, serei contigo. Deus estava chamando Gideão para um particular. Aqui pode ter 2.000 pessoas hoje, mas Deus está chamando alguém para um particular. Amém? Diga, sempre começa de um. Por um entra, por um sai. Então eu queria te mostrar isso. Em primeiro lugar, que Gideão tem 2 insatisfações. Ou melhor, tem 2 revoltas. Uma com a situação e outra ele está insatisfeito com Deus. Pelo menos é o que o texto me mostra. Mas aí vem a resposta de Deus. Versículo 14. E virou-se o Senhor para ele e lhe disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? Deus entendeu que a insatisfação dele, de alguma maneira, ele não tinha visto, porque ele diz, o que nos contaram os nossos pais, as maravilhas que tu fez. Amém? Ele foi influenciado por alguém, sim ou não? Quem aqui é um ser influenciável? E é influenciador também? Levanta a mão. Todos nós, gente. Não tem um aqui que não seja influenciado por algo, por alguém. Então ele pega aqui, vocês já vão entender onde é que eu quero chegar com isso. E Deus diz para ele, vai nessa tua força. Que força, gente? Na força da revolta. Você pode sentar e se acomodar no problema, você pode ter a força de quem diz, chega, basta, eu não quero mais, daqui eu me levanto e vou adiante. Eu creio que é isso que Deus quer falar essa noite com você. E está falando comigo. Porque ele diz assim, vai nessa tua força. E logo adiante ele vai dizer, eu sou o menor da pior. Sim ou não? Ele vai dizer, eu sou de Manassés, eu sou da menor tribo e da mais pobre, e eu sou o menor dela. Talvez alguém aqui está dizendo, tem jeito que está acontecendo na minha casa, não tem jeito que está acontecendo na minha família, não tem jeito que está acontecendo no meu ministério, não tem jeito, mas ei, eu entendo com essa passagem que Deus vê coisas dentro de você que nem você enxerga. Eu creio que aqui não tem sentado nenhum covarde. Deus está olhando para ti, homem e mulher valorosa. Vai nessa tua força. Mas aí eu quero que você veja uma coisa, que ao mesmo tempo que ele estava indignado com a situação, que ele estava insatisfeito com a situação, e ele diz, não, eu não aceito mais isso, o anjo vem, Deus acha alguém, como foi na história de Noé, Deus achou alguém para operar, sim ou não? Como foi com o Davi, Deus achou alguém para operar, ei, Deus está procurando alguém hoje aqui. Diga assim, sou eu. Glória a Deus, vai dar depois no final, quando Deus já tiver te levantado, já está na vitória. Agora você vai dizer assim, sou eu. Então Deus se levanta um anjo e vem falar com ele.
E ele diz assim, vai nessa tua força. Qual é a tua força, Gideão? A força de ter se revoltado, de estar insatisfeito com a situação. Ainda há pouco eu perguntei quantas pessoas aqui estão insatisfeitas ou revoltadas com alguma situação na sua vida. Levanta a mão de novo. Então se fica de pé. Você que levantou a mão, fica de pé. Diga, estou me levantando. Eu vou malhar o trigo. Aonde for necessário. Ainda que fique com gosto de uva. Mas isso vai ser só no começo. Porque uma hora, o gosto original, o projeto original, a obra original do meu Deus sobre a minha casa, meus negócios, ministério, família, não vão perecer, prosperarão. Aplauda o Senhor quem crê nele e quem confia nele. Pode se sentar. Mas o Senhor insiste com ele. E tornou-lhe o Senhor, por quando eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como a um só homem. E prosseguiu Gedeão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Amém? Vou correr aqui. Deus insiste em levantar Gideão. Deus insiste em levantar René. Deus insiste em levantar o Maurício Rafael. Deus insiste em levantar cada um de nós. Porém, como eu disse antes, ele não viu o que tinha acontecido, ele ouviu falar. Ele disse, o que os meus pais contavam, as maravilhas que tu fazia. Amém? Existe uma influência aqui. Amém? E é sobre isso que eu quero falar nesses 20 minutos que eu tenho. Diga à pessoa do seu lado, cuidado com as má influências. Quem concorda comigo que em tempo de crise sempre vem uma chuva de influência? Sim ou não? Quem concorda comigo? Meu irmão, os obstáculos e situações não podem nos influenciar contra Deus e nem contra o que podemos fazer, alcançar ou conquistar. Quem sabe qual é a maior igreja do mundo? Alguém poderia chutar qual é a maior igreja do mundo? Qual? De Coreia do Sul? A de Jesus? Quem mais pode me dizer qual é a maior igreja do mundo? Hã? A maior igreja do mundo é a dos desviados. A maior igreja cristã do mundo é a dos desviados. Dos insatisfeitos com Deus. Dos insatisfeitos com o pastor. Dos insatisfeitos até com Jesus e os insatisfeitos com a igreja. Essa é a maior igreja do mundo. Gedeão aqui, ele estava insatisfeito com a situação, mas ele também estava insatisfeito com Deus. Mas Deus disse para ele assim, não, faz mal, eu sou contigo. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Eu sou contigo e vai nessa tua insatisfação, mas não comigo. Vá comigo. Não contra mim, mas comigo. Quantos entendem o que eu quero ministrar? Cuidado com a má influência. Cuidado com a má influência que se escuta ali fora, o que se prega na internet. Deus não te levantou para perder. Deus te levantou para uma grande conquista. Eu creio nisso. A minha vida tem sido isso. O que tem influenciado a tua vida? Os altares que não são de Deus? Dentro da casa dele havia um altar que não era para Deus, amém? Sim ou não? Ou os altares que Deus tem levantado para a tua vida? Altares de louvor e de adoração. A má influência prejudicou durante toda a Bíblia grandes homens e mulheres de Deus e principalmente povos. O que Jesus disse quando ele foi para a sua terra? Eu fiz grandes milagres lá, sim ou não? Não. Ele diz que na sua terra o profeta não tem valor. Por quê? Porque eles diziam assim, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não estão aqui entre nós as suas irmãs? Ou seja, Jesus, depois de tudo que ele já havia feito, ele volta para a sua terra para fazer milagre, para ensinar,
para trazer um renovo. E eles assim, o passado influenciava aquele povo. E Jesus disse, aqui o máximo que eu vou poder fazer é curar algumas dores de cabeça. Diga assim, o passado não pode mais me influenciar. Amém ou não amém? Eu vou pulando porque eu não tenho tempo para ler esse texto todo. O que tem influenciado a tua fé, o teu passado, o presente, ou o que o Senhor está dizendo que Ele está fazendo e que Ele ainda fará na tua vida e através da tua vida? O que tem influenciado? Quem conhece a história dos 12 espias? Deus tira um povo de mais de 400 anos de escravidão, promete uma terra, no meio do caminho eles reclamam, eles murmuram, o passado está influenciando eles ainda, nem a promessa de Deus, nem o presente consegue influenciar o que está por vir. E aí o que acontece? Deus tem misericórdia, diz, então levanta 12, os 12 principais, manda eles espiar a terra. Eles vão espiar a terra, eles vêm com cachos de uva, e nem a verdade foi capaz de influenciar a maior parte daquele povo para acreditar na promessa. Tamanho era a influência do Egito, ou seja, do passado. Quem tem alguma marca ruim do passado, levanta a mão. Todos nós. Diga assim, eu não aceito mais. De hoje em diante, o que é passado ficou para o passado. Levanta a mão e diz assim, eu me liberto de ti. E vou em direção ao meu futuro, que é aonde estão as promessas de Deus. Eu creio nisso. Eles trouxeram prova. E ainda assim eles não creram, gente. Diga o medo dos obstáculos. Diga isso, o medo dos obstáculos não pode ser maior que a certeza e que a fé nas promessas de Deus para a minha vida. O fluir do poder de Deus não se manifesta em um ambiente de dúvida. Diga isso para a pessoa do seu lado. O fluir do poder de Deus não vai se manifestar num ambiente de dúvida. Quantos entendem que isso é verdade? Porque olha só, gente, olhe para mim. Aquele povo no meio do deserto morreu de fome? Morreu de frio? Morreu de calor? Morreu por causa dos inimigos? Sabe por que eles morreram? Porque em vez de se revoltar com o deserto, se revoltaram com Deus. Vou repetir isso. Aquele povo não morreu de frio, nem de fome, nem de calor, nem de dor, nem de falta alguma. Eles morreram porque em vez de se revoltar com o deserto, se revoltaram com Deus. Posso te falar uma coisa? Cuida com a razão. Razão demais não é fé. Hebreus 11:1 diz, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que eu ainda nem vi. Isso é fé. Nós somos um povo de fé. Cuidado com a razão. A razão está dizendo que não vai dar. Semana passada um homem entrou na minha sala e disse assim, pastor René, vim te contar uma bênção, que eu estou há 4 meses para te contar, mas não te contei que eu queria que selasse. Se lembra? Um tempo atrás o Senhor falou assim, que as minhas promessas não têm nada a ver com a minha realidade. Uma promessa de Deus não tem nada a ver com a tua realidade. Pois ainda não nasceu, quer dizer, já está no coração dele, mas você ainda não alcançou. Por pior que seja a tua realidade, não tem nada a ver com a tua promessa. Eles saíram de um povo como escravos, recém-escravos, para chegar a um lugar que emana leite e mel. Só que a maioria morreu no deserto. Por que morreu no deserto? Porque em vez de se revoltar com o deserto, se revoltou com Deus. Por isso que eu fiz questão de dizer ainda há pouco, a maior igreja do mundo é dos desviados.
Jesus chega e pergunta para os discípulos: o que eles dizem lá fora que eu sou? Sim ou não? E respondem eles. Isso está em Mateus 16, 14. Uns dizem que é João, ou Batista, ou Elias, outros até Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus: quem dizeis que eu sou? Olha a influência aqui. E respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Nós somos um povo que já temos a revelação de Cristo. Então, Deus está entregando chaves nesse lugar, para abrir as portas daquilo que você está insatisfeito. Diga: pela fé em Deus, eu posso abrir qualquer porta. Alguns dizem que tu é Genésio. O mundo diz que Jesus é Genésio, mas nós dizemos que ele é o Filho do Altíssimo, porque já nos foi revelado. Quem tem te influenciado? O mundo ou as promessas de Deus e a palavra de Deus? Assim como o anjo disse a Gideão: vai nessa tua força e vencerás. Coloque de pé. O anjo disse a Gideão: mesmo que tu se sinta o menor da mais pobre, vai nessa tua força. E vencerás. E o que Jesus disse para nós? Jesus nos disse: bem-aventurado aqueles que creem sem me ver, vocês farão essas coisas e maiores. Vai nessa tua força. Insatisfeito com o que está acontecendo. Gente, Tomé viu Jesus curar, sim ou não? Libertar, sim ou não? Viu andar sobre as águas, sim ou não? Viu fazer nascer uma moeda na boca de um peixe, sim ou não? Viu multiplicação dos pães e peixes, sim ou não? Viu a pesca milagrosa, sim ou não? E ainda duvidou? Que força é essa da fé? E Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não verem e crerem. Diga assim: eu sou bem-aventurado, porque eu não vi, eu já senti, e eu creio que eu farei coisas maiores, novas e melhores. E uma vez eu perguntei: Deus, como é que o cara que viu tudo isso não conseguiu crer quando os irmãos falaram: ei, Tomé, o mestre esteve conosco? Eu escrevi até uma canção sobre isso. Como é que um cara que viu tudo isso que eu citei e muito mais chega para os irmãos e diz: eu não creio, só se eu tocar na sua ferida? E Jesus disse: então toca. Porque ele foi influenciado pela morte de Jesus, não pela vida. Tomé estava influenciado porque Jesus havia morrido, e não pelo que ele havia feito em vida, e nem pelo que ele tinha dito: ao terceiro dia eu volto. O Senhor já fez grandes coisas na vida de alguém, sim ou não? O pastor Maico fez uma pergunta aqui em cima, e é aqui que eu queria chegar. O
O pastor Maico perguntou aqui: levante a mão quem Deus já fez alguma coisa no culto da vitória. Levanta a mão aí, de novo. Se Ele já fez, Ele não faz de novo? Se Ele já fez, não faz de novo? Se Ele já fez, não pode fazer de novo? Se Ele já fez, mas por que você não acredita na tua história com Ele ainda? Ei, nós precisamos acreditar na história que nós temos de caminhada com Ele, porque se Ele já fez, Ele ainda faz e continuará fazendo. Eu não vou viver do testemunho dos outros, eu vivo dos meus, porque eu tenho uma história com Ele, e nenhuma situação vai me influenciar para eu estar insatisfeito com Ele. Hoje, o que acontece em situações, acontece, mas junto com Ele, eu fico revoltado com a situação. Nós fomos levantados para dar testemunho. Eu tenho uma história com Ele, e é nessa história que eu creio. O livro de Hebreus fala dos heróis da fé, sim ou não? Mas a Bíblia também fala dos covardes da fé. Exemplo: Judas, Ananias, Zafira, os 9 leprosos que não voltaram para agradecer, Saul que morreu sobre a própria espada, Esaú que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Se fosse para escrever a tua história na Bíblia, aonde estaria? Em Hebreus 11 ou perdido em algum lugar de covardia? Pastor, está pegando pesado? Claro, revolta. É nós que testemunhamos o poder de Deus, não é o ímpio. Tem chaves aqui que abrem portas, mas tem gente dizendo: Deus faz na vida dos outros e não faz na minha. Ei, Deus é contigo, varão valoroso. Deus é contigo, varoa valorosa. Você é dos que se revoltam com a situação ou com Deus? Deus nos chamou para nos revoltarmos com a situação do mundo, não com o mundo. Ele diz assim, ó, Mateus 5,13: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem o que acende uma candeia a colocam debaixo da alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Porém, eu vou mudar esse versículo só com uma palavrinha, não é a mesma coisa. Assim, para que vocês influenciem diante dos homens, para que sejam vistos seu testemunho, e isso glorifica o nome do nosso Deus. O último verso que eu quero ler para orar, 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, diga então, eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Existe uma terra prometida para cada um de nós. E essa noite Deus está dizendo assim, através dessa mensagem: eu estou sarando a terra. Estou sarando a terra. Se levanta indignado, revoltado contra a situação,
mas nunca contra mim, diz o Senhor. Nunca bote a culpa em Deus. Não deixa nada te influenciar contra Deus. Para alguém Deus está falando essa noite. Não deixa nada te influenciar, te deixar insatisfeito com o teu pastor, te deixar insatisfeito com o teu líder, te deixar insatisfeito com a tua igreja, porque não vai prevalecer e perseverar. Seja insatisfeito com a situação. Entre em jejum, entre em louvor, entre em adoração.